Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mariana, professora de ciências, falando com vocês. Hoje, a nossa aula será voltada para os alunos do nono ano do ensino fundamental e o tema será a estrutura da matéria. Aqui embaixo, na primeira tela, vocês têm o canal do YouTube e o Instagram para que vocês possam acompanhar todas as postagens. Vamos lá? Primeiro, nós temos que fazer uma pequena revisão. Vamos ver o que é esta matéria e de que ela se constitui. Nesse texto, nós temos a história de um super-herói, um professor de física que desenvolveu um cinto que conferiu a ele uma habilidade, a de se tornar um super-herói átomo. E o que isso significa? Bom, no primeiro parágrafo, nós conseguimos ver qual é a principal característica desse super-herói átomo. Quer dizer que se você colocasse sobre o ponto deste i, não conseguiria distingui-lo dos mais de 500 bilhões de átomos que estão ao seu lado. Ou seja, um tamanho muito pequeno e um grande número de átomos estão nesse ponto do i. Mas então, o que é esse átomo? Vocês se lembram? Bom, o átomo é a menor partícula que constitui qualquer tipo de matéria. A partir da matéria, nós temos moléculas que são formadas cada uma por vários átomos. Esse átomo ele vem sendo estudado desde antes de Cristo pelos gregos. Demócrito e Leucipo diziam, em 430 anos antes de Cristo, que o átomo era a menor parte de qualquer matéria, porém ele não era divisível, ele era indestrutível e não se dividia. Passado bastante tempo, Dalton, em 1808, determinou o primeiro modelo atômico aceito cientificamente, que foi o modelo da bola de bilhar. O que uma bola de bilhar tem como característica? Ela é indivisível, praticamente indestrutível, é esférica, maciça e neutra. O que significa ser neutra? Não tem qualquer carga elétrica. Em 1886, Goldstein descobriu a primeira partícula que faz parte de um átomo, o próton. O próton é uma partícula que carrega uma carga elétrica positiva. Em 1897, Thomson desenvolveu um modelo que ficou conhecido como modelo de pudim de passas. Por que pudim de passas? Ele seria uma esfera positiva com vários elétrons, que são as partículas com carga negativa incrustadas nessa esfera positiva. A descoberta do elétron trouxe mais uma partícula ao átomo que agora não era mais indivisível. Em 1911, Rutherford desenvolveu um experimento que determinou que o átomo ele é como se fosse um sistema solar, um modelo planetário, em que haveria um núcleo, como o Sol. O núcleo seria positivo e carregaria a maior parte da massa do átomo, e ao seu redor estariam todos os elétrons que giram ao redor deste núcleo. Em 1913, Bohr aprimorou o conceito de Rutherford. Ele determinou que existiria um núcleo positivo. Os elétrons estariam ao redor deste núcleo em camadas de energia, as camadas eletrônicas. Em 1915, Sommerfeld finalizou este modelo, determinando que, além de camadas, o átomo também teria subníveis, subcamadas que carregariam os elétrons. Bom, então a estrutura do átomo é um núcleo que contém carga positiva, ou seja, possui prótons, e além disso, nêutrons. Nêutron
é a terceira partícula atômica que não carrega nenhuma carga, apenas dá valor à massa do átomo. Ao redor estaria a eletrosfera, onde estão os elétrons. Bom, então nós conseguimos determinar, por exemplo, qual é a massa de um átomo, qual é o seu número atômico, que é o número de prótons, e o número de nêutrons. Como nós já vimos anteriormente, essa fórmula nos ajuda a determinar esses valores. O A representa a massa do átomo, o Z representa o número de prótons e o N o número de nêutrons. Aqui nós lembramos todos os modelos resumidamente apenas em desenhos. Dalton, átomo indivisível. Thomson, pudim de passas. Rutherford, sistema planetário. E Bohr, subníveis de energia. Bom, então, um elemento químico, ele contém átomos, tá? E nós podemos representar esses elementos químicos, como nós já vimos na tabela periódica, com seu símbolo, que normalmente é uma letra que está relacionada ao nome do elemento, a massa atômica, que é o A, que nós podemos calcular com essa fórmula na parte inferior, o número atômico, que é o Z, ou o número de prótons, acima do símbolo. Bom, esses átomos e esses elementos podem ser comparados, porque eles podem ter números iguais de prótons, nêutrons, elétrons e massa. Quando o número de prótons ou Z é igual entre dois elementos, nós os chamamos isótopos. Quando o número de nêutrons é semelhante, isótonos. Número de massa, isóbaros. E número de elétrons, isoeletrônicos. E para finalizar, essa parte de átomos, esses átomos contêm elétrons, mas nem sempre eles estão estáveis. Então, eles podem entrar em uma ligação com outro elemento químico para que se tornem estáveis. Nesse momento, eles vão fazer uma troca de elétrons. Quando um determinado elemento, aqui no caso o potássio, ele perde um elétron para outro elemento, que no caso é o bromo, nós o chamamos de cátion. Ele fica positivo porque perdeu uma carga negativa. O bromo recebeu esse elétron do potássio, então ele está com mais uma carga negativa. Por isso, nós colocamos o símbolo de negativo e ele passa a se chamar ânion. Todo elemento químico que está carregado eletricamente é chamado de íon. Bom, essa foi a parte de revisão que nós já vimos. E agora, o que é a matéria? A matéria é uma determinada substância que pode conter todas as formas. E a matéria é a causa permanente de todas as coisas. Coisas físicas, corpos, objetos, tudo contém matéria. E ela é formada pelos átomos que têm atração entre si, formam agregados que dão origem às substâncias, aos corpos e objetos. Todos os objetos são formados por matéria, ou seja, tudo que contém matéria vai possuir massa e ocupar um lugar no espaço. Essa matéria, ela pode se apresentar em 3 estados físicos, de acordo com o grau de agitação desses átomos que a compõem. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. Aqui, nós vamos usar a água como exemplo. Quando no estado sólido, normalmente as moléculas, os átomos, estão bem agregados, estão bem unidos entre si. Então, eles não se movimentam, o grau de agitação é baixo e o espaço entre eles é pequeno. No estado líquido, essas moléculas, esses átomos, já têm um certo grau de movimentação e agitação, já se distanciaram um pouco. E no estado gasoso, os átomos estão livres para se movimentar. É o que essa animação nos mostra. No estado sólido, os átomos estão todos unidos e não conseguem se movimentar. No estado líquido, já existe um certo espaço entre eles e eles conseguem se movimentar. E no estado gasoso, como a gente consegue observar nessa animação, os átomos estão livres e se movimentam naturalmente. Isso nós podemos observar no nosso dia a dia. O estado gasoso, principalmente,
Porque, por exemplo, se existe um vazamento de gás de cozinha na sua casa, o que acontece? Rapidamente, o odor do gás de cozinha vai se espalhando por todo o espaço, por toda a casa, para que você vá lá e desligue o gás. Então, os átomos que compõem qualquer substância no estado gasoso se movimentam com facilidade e ocupam todo o espaço. O líquido, ele se movimenta com facilidade, adquire a forma do recipiente e o sólido não muda de forma. Bom, então o que é a matéria? É composta por pequenas partículas, que são os átomos, pode estar em estado sólido, líquido e gasoso, de acordo com o grau de agitação e agregação entre os átomos, e pode variar de acordo com a temperatura esse estado físico. No estado sólido, essas moléculas, esses átomos estão muito próximos, como nós já vimos, o volume é fixo, a forma é fixa, eles não se deslocam. Então, num cubo de gelo, por exemplo, as moléculas estão todas juntinhas e não se movem. No estado líquido, elas ficam mais afastadas do que no sólido, mas tem um volume constante. O que significa? Se eu coloco a água dentro de uma jarra, vai adquirir a forma da jarra. Se eu coloco no copo, o formato do copo. E ela consegue escoar com facilidade, ou seja, ela se movimenta com facilidade quando comparada ao sólido. E no estado gasoso, a movimentação é muito maior que no estado líquido e sólido. E a pressão que esse gás pode exercer é muito maior de acordo com o ambiente em que ele se encontra. E os elementos gasosos tomam a forma do recipiente ou do espaço que os contém. Bem, como que acontecem essas mudanças de estado físico? Normalmente de acordo com a temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, o grau de agitação das moléculas aumenta. Se a temperatura diminui, o grau de agitação e união das moléculas, o grau de agitação das moléculas diminui. Então, vamos pensar aqui no sólido. Quando um gelo é colocado em temperatura ambiente, ele começa a derreter. Ele entra no processo de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. O líquido, a água, quando é colocada para ferver no fogão, à medida que o tempo vai passando, ela vai evaporando, passando pelo processo de vaporização, que pode ter dois processos. Um mais lento, que é a evaporação, e o mais rápido, que é a ebulição, que é quando a água começa a borbulhar. E quando está no estado gasoso, por exemplo, quando você toma um banho quente com o banheiro fechado, a água que está quente começa a evaporar, vai entrar em contato com as paredes que estão frias. Isso o que provoca? Aquelas moléculas que estavam aquecidas diminuem a temperatura e passam para o estado líquido, que é a liquefação ou condensação. Quando do estado líquido, você coloca a água nas forminhas de gelo e põe no congelador, ela se solidifica, formando um sólido. E nós temos ainda a sublimação. A sublimação é uma transformação direta do estado sólido para o estado gasoso ou do gasoso para o sólido. Um exemplo clássico é a naftalina, que é aquele produto que a gente utiliza para afastar traças baratas de roupas e de objetos. A naftalina é colocada no estado sólido, nesse local, e à medida que o tempo passa, ela vai diminuindo de tamanho. Você não encontra naftalina em estado líquido, nesse local que você colocou. Ela evapora diretamente. Então, aqui nós observamos mais diretamente que com o aumento da temperatura, o grau de agitação das moléculas aumenta e com a diminuição da temperatura, o grau de agitação diminui e elas ficam mais unidas. Qual outro fator pode interferir nessa mudança de estado físico? A pressão. Você já reparou que os alimentos cozinham mais rapidamente numa panela de pressão? Por que será isso? Bom, a pressão é esse outro fator que interfere na mudança de estado físico. Quando nós colocamos um determinado alimento para ser cozido dentro da panela de pressão,
A água que é colocada junto com esse alimento para ser cozido, ela entra em ebulição rapidamente e a panela de pressão tem a capacidade de armazenar esse gás que vai evaporando ali dentro. E esse gás vai exercendo pressão sobre o alimento e isso favorece um processo de ebulição mais rápida, uma temperatura menor, ajudando o cozimento mais rápido do alimento. E aqui nós temos a representação gráfica dos processos de transformação do estado físico da matéria. Aqui, suponhamos que seja a água. No eixo Y nós temos a temperatura e no eixo X o tempo. Então aqui no estado sólido, quando ela chega em 0 graus Celsius, ela está no estado sólido, a temperatura começa a aumentar, nós temos o processo de fusão. Nesse momento, eu tenho sólido e líquido ao mesmo tempo. Quando ela entra no estado líquido, eu tenho a temperatura de fusão, ou ponto de fusão. No estado líquido até o estado gasoso, no ponto de ebulição, que é 100 graus para a água, eu tenho tanto líquido quanto gasoso. À medida que vai aquecendo, chegou nos 100 graus Celsius, ela começa a evaporar e entrar em estado gasoso. Aqui ilustrando um pouquinho para vocês, nessa sequência, o Bidu, que é esse personagem da Turma da Mônica, está observando um cubo de gelo. Esse gelo provavelmente está sendo aquecido pela temperatura ambiente, se torna líquido e aquecido vira gás, vira nuvem, que acontece no processo da chuva. E aí ele fala o seguinte: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Por que personalidade tripla? Porque ao mesmo tempo que ela era sólida, ficou líquida e depois gasoso. Bem, a matéria é essa, pessoal. E agora eu peço para que vocês assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Após esse vídeo, na descrição, existe um formulário do Google com algumas perguntinhas sobre esse conteúdo. Vocês vão realizar essas perguntas, tá? Respondê-las. Para acessar esse formulário, é preciso que você tenha uma conta Gmail para que eu possa olhar o resultado que vocês obtiveram. Assim que possível, façam essa atividade para que a gente possa prosseguir com o nosso conteúdo, ok? Lembrando, fique em casa. Até a próxima!